Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Jurisprudência Comentada. Eu sou o Jarbas Domingos e o tema de hoje será Documentação de Habilitação segundo o Tribunal de Contas da União. Vamos lá. O precedente que eu separei para comentar hoje, ele está num dos últimos informativos de jurisprudência sobre licitações e contratos do Tribunal de Contas da União. É o número 422. E o enunciado diz assim: em certame para fornecimento de mobiliário, não se pode exigir do licitante a apresentação de documentos referentes aos fabricantes dos móveis, como regularidade perante o IBAMA, licença de operação ambiental, certificado ambiental de cadeia de custódia. O rol exaustivo de elementos para habilitação refere-se a documentos do próprio interessado em participar do processo licitatório e não de terceiros estranhos ao certame e à relação contratual superveniente. O que a gente precisa separar desse precedente para entender? O que eu vou frisar hoje é o rol taxativo que o Tribunal de Contas colocou, rol exaustivo. O que é isso? Rol é uma lista e exaustivo, taxativo é aquilo que se encerra nele mesmo. Em outras palavras, o Tribunal de Contas da União entende que a lista de documentação de habilitação exigida na Lei 8666, a Lei de Licitações, já conhecida por todos, é exaustivo. Não pode exigir nenhum documento que não esteja previsto ali naquela lista, ok? Esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União. E por que eu trouxe isso? Porque é um tema recorrente. Existem vários precedentes do Tribunal de Contas da União, do TCU, falando nesse sentido. A lista de documentação de habilitação é exaustiva. O rol de documento de habilitação é taxativo. Tudo nesse sentido. É interessante a gente saber disso. Bom, dito isso, o que é preciso falar agora? O que é essa documentação de habilitação? Ora, de uma forma muito simples, muito direta, como que dá para resumir esse conceito, documentos de habilitação? É a documentação capaz de demonstrar, de comprovar a aptidão da licitante para contratar com a administração pública. E é uma documentação que tem que ser proporcional à complexidade do objeto da licitação. São algumas subclasses dentro da documentação de habilitação, que é a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e o impedimento, a proibição de trabalho de menores fora das prescrições legais. Falando assim, parece algo complicado, mas são documentos que todo mundo já conhece, não são nada extraordinários. São realmente o mínimo que a legislação coloca para uma empresa ter para poder celebrar um contrato com a administração pública. Então vamos lá, a habilitação jurídica é o quê? É a documentação que vai mostrar a capacidade da empresa de contrair direitos e obrigações. Basicamente é a prova de existência dela. Assim como a pessoa física tem a prova de existência dela com a certidão de nascimento, a empresa também tem a certidão de nascimento dela. Normalmente é o registro na junta comercial dos atos constitutivos dela, contrato social, estatuto, ok? Segundo é a regularidade fiscal e trabalhista. Essas são as famosas certidões negativas de débito. O que busca essa subclasse de documento de habilitação? É mostrar que a empresa está em uma situação regular com o fisco, com aquele aspecto tributário do poder público, da administração pública e com a seguridade social também. Isso não quer dizer, é muito importante, que ela tem que estar em dia com as obrigações dela. Parece estranho, situação regular e está em dia. Porque situação regular não quer dizer que ela está com todos os pagamentos dos tributos dela em dia. Porque existem situações na legislação que dão a regularidade dela mesmo estando em dívida. Exemplo é um parcelamento de um débito tributário. Outro exemplo é uma decisão liminar, que suspendeu a exigibilidade de algum crédito tributário dessa empresa.
Então, a empresa vai ter, por exemplo, uma certidão positiva, mas com efeitos negativos. Isso, ela está regular para participar de licitações. Terceiro, qualificação técnica. A qualificação técnica é a capacidade, a aptidão técnica que a empresa tem que demonstrar para poder executar o objeto que ela está querendo contratar com o poder público. Normalmente é o registro num conselho profissional, quando tiver alguma profissão regulamentada, como engenheiros, administradores. Então, outro exemplo é a execução anterior de contratos semelhantes, também pode ser exigido, a comprovação disso, e a disponibilidade de uma mão de obra e de equipamentos capazes de dar conta daquele contrato. Próximo ponto é a qualificação econômico-financeira, que nada mais é a capacidade financeira da empresa de executar integralmente o contrato. É ela ter dinheiro, ter condição de bancar a execução desse contrato, cumprindo todas as obrigações deles. E a última é a questão da proibição do trabalho de menores, fora das prescrições legais. Isso está diretamente previsto na Constituição. Não pode empregar um menor de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. E também o menor de idade não pode trabalhar trabalho noturno, ele não pode com um trabalho perigoso ou insalubre. A empresa declarando isso, ela está ok para participar da licitação. Essa é a documentação de habilitação que o precedente estava falando. Qualquer coisa além disso não pode. O precedente está falando de uma questão de licitação relacionada à aquisição de imóveis. Não é? Então, só o que está na lei. Todos aqueles certificados, aquela documentação de IBAMA que o Tribunal de Contas da União trouxe como exemplo, ele entende que não tem que ser comprovado, não. Né? O fabricante está ok com o IBAMA, ele acha que não precisa. Por quê? Primeiro que não é uma documentação da empresa, é de um terceiro. E segundo que não está previsto na lei expressamente. Tá? Isso é muito importante. Agora, o meu comentário com relação a isso aí o entendimento está completamente de acordo com o que a Constituição diz. Né? A Constituição, no artigo que ela prevê a obrigação de licitar, da administração pública, realizar esse processo chamado licitação, para poder efetuar compras, contratar obras, serviços, locações, ela diz que somente será permitido exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. É isso que está no texto da Constituição. Então, tudo que for dispensável, tudo que não for essencial, não pode ser exigido, tá? Isso é um entendimento bem tranquilo, bem pacífico, mas é importante sempre de lembrar, porque não é difícil encontrar editais de licitação com exigências que não têm previsão na Lei 8666, né? E nem que são condições extremamente necessárias para a execução de um objeto, tá? Esse foi o meu comentário. Até o próximo episódio do programa Jurisprudência Comentada.